Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com o Joaquim. Grato, Joaquim, por teres aceito o meu convite para conversar comigo sobre agricultura sintrópica, uma paixão que tu tens há mais de uma década, diria eu, perto de uma década pelo menos. Sim, obrigado também por estar aqui e pelo convite. Hum, Uma boa maneira, penso que de começar esta conversa é tu perguntar-te o que é agricultura sintrópica. É algo relativamente novo no léxico do mundo e aqui em particular em Portugal. Portanto, o que é, nas tuas palavras, agricultura sintrópica? Então, a agricultura sintrópica é um modo de agricultura, como a palavra diz, que se baseia em produzir comida ao longo do tempo, e ao mesmo tempo regenerar o solo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que normalmente, fazendo uma comparação a outros tipos de agricultura que nós já usamos há muito tempo, cerca de há 12 mil anos que fazemos agricultura, não é? Pelo que há registro. Normalmente ela é sempre feita muito em monocultura, um conceito muito de monocultura, ou seja, nós vamos a um sítio, tiramos a floresta que lá existia ou que lá existe. Floresta é essa que, através dos processos naturais, ia deixar muita matéria orgânica no solo e construir solo. E, portanto, isso é que dá fertilidade ao solo, não é? É coisas a caírem no chão, matéria orgânica a cair no chão. Por isso é que uma floresta é sustentável. Então, nós tiramos a floresta e começamos a produzir comida. E deixamos de devolver matéria orgânica ao solo. E então, aqui o convite da agricultura sintrópica é fazer um modo de produção, um modo de cultivo, onde ao mesmo tempo que se produz comida ao longo do tempo, ou seja, nos primeiros tempos podem-se produzir hortícolas, a seguir às hortícolas que são plantadas ao mesmo tempo virão bagas e coisas que vão ficar mais tempo no sistema e começam a produzir ao fim do ano ou dois. E depois usamos também frutíferas, árvores frutíferas, que vão produzir ao longo dos anos, 100 anos, 80 anos, 60 anos, depende das frutíferas. Depois usamos outras que ainda produzem ao longo de mais tempo, por exemplo, nozes, amêndoas e, e com isso usamos também algumas plantas florestais que através da poda nós podemos devolver matéria orgânica ao solo e portanto nós estamos a produzir comida ao longo do tempo, num sítio, num determinado local e ao mesmo tempo estamos a regenerar o solo através da entrega dessa matéria orgânica, não é? Através das podas, novamente ao solo, e com isso, cada ano que passa, nós estamos a fazer com que esse sítio se torne mais fértil, ok? E quase que aproveitamos o caminho da floresta, não é? A floresta, este é o modo de funcionamento da floresta, para produzir comida e para regenerar o solo. Com isso, o que nós fazemos é nós usamos o modelo da floresta, que é o modelo onde os processos de vida acontecem, ou seja, toda a comida, os processos que acontecem nesse sítio são feitos através dos processos naturais de vida no solo, de micro-organismos, dos micro-organismos que vão decompor a matéria orgânica, e não precisamos de outputs do exterior. Ou seja, nós não precisamos trazer coisas de fora, não precisamos gastar energia, a nossa energia, a energia fóssil, a trazer composto ou estrume de fora do sistema e trabalhamos com os processos da vida do sistema, ou seja, tudo o que o Sol tem, toda a vida que o Sol tem a capacidade de, através dos processos de composição, fazer com que os, os, os nutrientes ou os restos mortais daquelas plantas que se compuseram se transformem outra vez em nutrientes e alimentam o sistema.
Portanto, ela é, por definição, orgânica. Portanto, eh, a sua, digamos assim, o nível de eventuais contaminantes que tem é aqueles que existirem no solo como pré-condição, mas ao longo do tempo ela vai eliminar isso, não é? Vai introduzir no sistema esse elemento do orgânico. Uhum. Não usa pesticidas, não tem nada de elementos externos, como tu estavas a dizer, Sim. e promove que o ecossistema se regenere, se reequilibre, né? Portanto, e é essa a intervenção do designer de Sintrópica, garantir que ela tem esse equilíbrio, que vai desenvolvendo esse equilíbrio ao longo do tempo. Como é que nasceu isto? Como é que nasceu esta prática? Como é que se chegou a esta. Sim. Já agora deixa-me só adicionar uma coisa. Tudo isto é feito, uma informação importante, tudo isto é feito utilizando plantas em diferentes, que têm diferentes ciclos, tanto comida como de produção de matéria orgânica, e utilizando plantas que precisam de diferentes quantidades de luz. Ou seja, o que acontece muito na agricultura sintrópica é nós usamos plantas que fazem uma sucessão umas às outras no tempo e que se estratificam, ou seja, se protegem e usam a fotossíntese, não é, de uma determinada maneira, de modo a que a fotossíntese seja feita ao máximo. Então, através disso, nós conseguimos fazer cultivos muito mais intensivos, no sentido de conseguimos usar muito mais o espaço físico para meter vários andares de plantas. Com isso, fazemos com que haja uma dinâmica da água maior, ou seja, com esta dinâmica que é a dinâmica da floresta, de haver vários andares de plantas, nós fazemos com que haja mais retenção de água, ou seja, os nossos cultivos ficam mais saudáveis, nós conseguimos fazer com que haja mais vida no solo e que, na verdade, em termos produtivos, sejam mais produtivos do que, por exemplo, uma monocultura. E com esta sucessão no tempo, nós fazemos com que, com esta sucessão natural, que na verdade acontece na natureza, são plantas que nascem, dão condições a outras plantas para virem, e ao longo desse tempo, cada vez o solo vai ficando com mais fertilidade. Ou seja, quer dizer que ao longo do tempo, as plantas que nós vamos encontrar nesse sistema são cada vez mais exigentes em termos de nutrientes, mas também mais nutritivas e que permitem que animais de maior porte e com maior exigência também consigam viver nela, não é? Inclusive nós. Não é? Uhum. Nós somos de um sítio, de uma floresta uh, onde há comida como nozes, amêndoas, bolotas, castanhas. Não é? Não somos de um sistema como nós estamos habituados a ver hoje em dia, que é vamos ao campo e não vemos propriamente comida para comer, não é? Nós somos de um sistema de abundância, não é? Quer dizer, a agricultura sintrópica separa este conceito que é sistema de acumulação e sistema de abundância. E então quer dizer que conforme vamos andando no tempo num sistema de agricultura sintrópica, cada vez vamos tendo mais comida e o solo vai ficar mais fértil. Uhum. E por isso é que vocês falam também muito da ideia de agrofloresta, portanto, uma floresta que é comestível, que é Uhum. feita com os princípios da floresta, mas que produz alimentação e que o produz ao longo do tempo, como tu bem explicaste, e Sim. com diferentes Uhum. plantas, não é? Com as diferentes camadas de luz, e como a luz interage Uhum. para Sim. produzir. Fala-nos um pouco de como é que surgia a agricultura sintrópica, como é que ela entrou no espaço. Então, a agricultura sintrópica é um conjunto de princípios sistematizados por um senhor que se chama Ernst Götz, que há uns 40 anos atrás andava bastante inquieto
com a produção de comida. Ele trabalhou há algum tempo em alteração genética de sementes, e fez várias experiências em vários sítios na Europa e na América do Sul. Bebeu muita informação dos estudos dele, das experiências que fez, mas também de bastante conhecimento indígena de África e da América do Sul. Ele também tem na Namíbia. E baseado em toda esta informação que ele teve, toda a formação, toda a experiência que fez, e principalmente noutros cientistas e noutros pesquisadores, ele sistematizou estas técnicas e estes princípios, ao qual ele chamou agricultura sintrópica, e começou a fazer vários testes, principalmente no Brasil, onde ele conseguiu regenerar uma terra que era completamente infértil, muito degradada pelas monoculturas, pela criação de gado, e ele em 40 anos conseguiu transformar aquele sítio num sítio muito super biodiverso, onde conseguiu fazer com que uma série de nascentes começassem a correr outra vez. Trouxe, através das técnicas, outra vez a floresta que existia naquele sítio, e fez e continua a fazer uma produção muito interessante de cacau, onde ele produz cacau de uma maneira muito interessante neste sistema de agricultura sintrópica. E houve algumas pessoas, não é, após vários cursos que ele deu também no Brasil, houve várias pessoas que trouxeram esta informação para Portugal, onde em 2018, o Ernest já tinha estado cá antes, em Portugal, mas em 2018 houve um movimento de várias pessoas aqui, através, por exemplo, da Reflorestar Portugal, e de algumas pessoas, e de alguns projetos aqui, que já estavam a tentar ter este conhecimento, não é? Ir à procura deste conhecimento, ir à procura desta técnica que já víamos através de vídeos que vinham do Brasil, e então esta técnica veio para Portugal mais ou menos nessa altura, em 2018. Ok. Nós já tivemos aqui a Susana da Reflorestar Portugal a falar um pouco do que é o projeto em si e de como é que ela usa este contexto na sua prática. Também já tivemos aqui a Marta da Terra Sintrópica, da Associação Terra Sintrópica em Mértola. Ela veio, no caso, falar mais do Mértola Lab, mas também falou um pouco de como a associação está a trabalhar em Mértola, exatamente com os pressupostos e com os princípios que tu acabaste de explicitar e com muitas das motivações que o Ernest também teve na criação do seu primeiro daquele espaço que tu estavas a falar de regeneração. Joaquim, eu não sei se a memória me traiçoa, mas eu penso que terá sido por 2015, 2014, que num café da Avenida da Liberdade, em Lisboa, sentado contigo e com mais duas pessoas, ouvi o teu entusiasmo dizer: Olha, Marco, eu acabei de descobrir esta coisa, estou a ver estes vídeos, estou a ver estas coisas e estou cheio de vontade de entrar aqui, de mergulhar aqui, de tornar este o meu game wall, tornar este o meu projeto, aprender. E nós tivemos uma bonita conversa nesse dia na Avenida. Não sei se tu estás recordado disso. Sim, Como é que foi? perfeitamente. Como é que foi a tua entrada? Como é que foi a tua entrada? Como é que tu chegaste à agricultura sintrópica? Como é que tu chegaste à agrofloresta? Como é que foi isto? E o que é que tu tens feito? Porque tens feito, de facto, projetos apaixonantes ao longo destes anos. Fala-nos um pouco de ti, de como é que foi a entrada da agricultura sintrópica em Portugal através do Joaquim. Sim, então, eu estava a fazer um curso de horta de permacultura quando conheci um amigo, que é o Sancho, e que me começou a falar todos destes conceitos todos de agricultura sintrópica, e começou até a falar lá no curso, e ninguém estava a entender muito bem o que é que ele estava a falar. E ele mostrou realmente uma série de vídeos e, e os princípios e alguma coisa escrita, alguma informação escrita, porque ele já tinha tirado um curso
que o Ernst, quando ele veio cá a primeira vez a Portugal, o Ernst já tinha vindo a Portugal antes de dar o curso na Herdade do Freixo do Meio. Ele deu o curso num sítio em Mangualde, numa quinta que a plantação acabou por ser destruída pelas cabras. Acho que não vedaram aquilo, as cabras andavam por lá e a plantação que eles fizeram acabou por ser destruída. Portanto, ele já tinha tirado o curso com o Ernst e estava super entusiasmado, e aquele entusiasmo foi super contagiante, até porque estávamos assim à procura, não é, de uma técnica que é como é que se trabalha ao sol, não é? Como é que isto realmente funciona? E então, na altura, houve a oportunidade de ir colaborar na Biovila, e andava assim a fervilhar com essa informação, e fui ouvir uma palestra no UPAEA da Marina, que eu não conhecia na altura, e fiquei super, não é? A Marina Nobre, a falar lá sobre a agricultura sintrópica e sobre isso tudo. Eu fiquei super entusiasmado, e nós convidámos-la para ela ir à Biovila, e ela não conhecia a Biovila. E ela foi lá à Biovila, ficou super informada com a Bárbara e com a Patrícia, e combinámos logo que o encontro reflorestal ia ser aí. Portanto, foi em janeiro de 2018. Veio o pessoal todo, muita gente de vários sítios. Hoje em dia, pessoas que estão completamente ligados ainda a este meio e estão a fazer coisas super interessantes, como o José Mateus, que dá curso de agrofloresta, a Marina e a Susana, que continuam com a Reflorestar Portugal, o Tobias também, que tem um projeto incrível que é Core Connection lá em baixo, o Luís Afonso, bem, enfim, várias pessoas. E aí houve hipótese, elas estavam a trazer o Namasté, tu conheces, não é? Estás até a Uhum. fazer uma formação com ele. E então eles conseguiram fazer um tour do Namasté cá em Portugal, do qual ele passou pela Biovila, passou pelo uma terra que é do Benjamin. Não sei se conheces um senhor que tem uma terra lá em cima, perto do Porto, que também fez lá um curso, e fez o curso em mais dois sítios, que eu agora já não me estou a lembrar quais são. E então houve a hipótese, não é, de ter esse contacto com o Namasté, não é? O Namasté veio a Portugal, ele nunca tinha vindo à Europa, ou pelo menos nunca tinha vindo a Portugal. Eu acho que ele nunca tinha vindo à Europa, foi a primeira vez que ele veio à Europa. E foi muito bom receber toda essa energia, não é? Apesar dele, na altura, ele não conhecia, não estava a conhecer muito bem as plantas daqui, não é? Porque é um pouco diferente, as dinâmicas são um bocado diferentes, mas todo aquele conhecimento que ele trazia e aquela energia, não é? Aquela energia calorenta, calorosa do Brasil. Então houve assim 4 cursos em vários sítios em Portugal que elas conseguiram trazer cá. E depois, logo no seguinte, logo 2, 3 meses depois, veio o Ernst dar o curso do Herdade do Freixo do Meio, portanto, o qual eu participei também, foi muito interessante. Nessa altura conheci o Filipe Amato, que é uma pessoa muito interessante, que vive cá em Portugal já há algum tempo e que trabalha em agrofloresta. E foi muito bom também conhecê-lo, porque ele trazia já vivia cá em Portugal há algum tempo, já conhecia as espécies daqui, já conseguia relacionar as dinâmicas do Brasil com as espécies daqui e tentar perceber que se calhar as coisas não funcionam exatamente da mesma maneira e que se calhar temos que fazer pequenos ajustes ou alguns ajustes, não é? Porque as dinâmicas são diferentes, não é? Enquanto no Brasil eles têm um verão quente e super úmido e depois um inverno, depende dos sítios, mas quente, mas seco. Nós aqui temos um inverno completamente úmido, às vezes, mas frio, não é? Então as dinâmicas são diferentes. E então foi muito bom, porque foi assim uma altura de muita aprendizagem, de muito conhecimento, de muito conhecimento com outras pessoas, com outros projetos que também estavam a fazer coisas, e que alguns deles passaram por a Biovila, passaram por a minha vida, alguns deles nós vamos mantendo contacto ainda também e vamos trabalhando juntos. E depois houve a oportunidade, não é? Porque eu estava sempre a falar da agrofloresta, ainda que continuo, não é? Assim, tipo um bichinho que está aqui, que é sempre a descobrir coisas novas.
com uma rapariga que eu já tinha feito, que é a Cátia Godinho, já tinha feito alguns trabalhos de compostagem, de nós iniciarmos o projeto da Bela Flor, que é uma agrofloresta urbana em Lisboa, do qual tivemos contribuições também da Marina da Florestar Portugal, da Biovila, o Filipe Amato, que nos fez consultoria também para implementar aquele sistema. E ao longo do ano passaram lá várias pessoas a fazer várias formações, nomeado mais de agrofloresta, mas também de coisas como comunicação não violenta, de permacultura, passou lá a Silvia também, teve lá o José Mateus a fazer um curso também, teve lá um GL Palhas, que é uma pessoa bastante interessante, que percebe bastante charcos, fazer também um workshop. Então foi um período também muito interessante porque de repente conseguiu-se fazer com a ajuda, com esta ajuda toda, com esta energia toda, conseguimos trazer um pouco a agrofloresta para a cidade. Houve a oportunidade através de um BIP-Zip de trazer toda esta coisa que às vezes nós pensamos que é só do campo, não é? E está assim um bocadinho mais afastado. Conseguimos trazer essa através desse fundo e desse grupo de pessoas que incrível que é o BIP, de trazer toda essa técnica e toda essa energia também, não só no sentido da técnica e da produção de comida, mas a energia também da cooperação, a energia do amor pela natureza, por construir qualquer coisa juntos para aquele bairro, que é o bairro da Bela Flor, em Campolide, e que não foi fácil, ainda está lá, ainda existe, ainda está a perdurar no tempo. Uh, Agora ainda mais com o envolvimento da comunidade. Está incrível. Convido toda a gente a passar lá e ver que está mesmo muito incrível. Aqui, não há muito tempo, tive aqui a entrevista com a Maria da Vila, da Escola Vila, que também está no bairro da Bela Flor. O Paia, que tu ainda há pouco falaste, foi uma das palestras que tu foste, que também está no bairro da Bela Flor. Portanto, o bairro está em Campolide e recomendo vivamente que vão lá passear um dia destes e ver a dinâmica que lá está e conhecer o projeto da Agrofloresta. Eu encontrei-te não há muito tempo, há poucos dias atrás, no Alecrim aos Molhos, que também já entrevistei aqui a sua fundadora, e Mariana. a Mariana, exatamente, e estávamos a conversar, nós os dois, e tu trouxeste para cima da mesa aquilo que estavas a fazer e que estás a fazer, penso que ainda que ainda estão a completar, que é uma agrofloresta numa escola secundária ali perto. Então fala-nos um pouco disso, porque a mim encanta-me, e uma das coisas que eu gosto naquilo que tu tens feito ao longo do tempo é tu parece que vais com o vento, não é? Tu és uma semente que vais com o vento e vais plantando estas ideias e estes contextos nos diferentes territórios. Portanto, és irrequieto por natureza, não é? Apanhamos, tem vários sítios e eu gosto muito da ideia, Joaquim, destas coisas aparecerem em sítios inesperados. Por um lado aparece num bairro, numa propriedade que é pública, e de repente está lá uma agrofloresta, numa parceria excelente que foi desenhada ali de uma maneira que é só a parceria, só a organização da agrofloresta na Bela Flor já é um caso de estudo, já é algo que a gente devia ter em atenção, e agora estás envolvido num outro projeto que está a fazer nascer uma agrofloresta dentro de uma escola. Então, fala-nos um pouco disto. Como é que é este? Que lugar irrequieto é este? O que é que tu queres atingir com estas ações que te levam a participar e a levar estes conceitos e estas práticas para diferentes contextos, para contextos muito diferentes uns dos outros? Sim. Então, como tu disseste, de repente começamos a perceber que há sempre pessoas à nossa volta que estão a fazer coisas super interessantes e que, de alguma maneira, nos estamos ligados, não é? Vamos ao pai a fazer uma meditação e depois, ou seja, estamos influenciados e conseguimos influenciar outras pessoas que estão à nossa volta. Então, isso é incrível, porque depois com isso também surgem alguns desafios e convites. E essa escola, que é a Escola Dom Luís em Lisboa, que fica na freguesia de Alvalade, eh, é uma escola básica e há uma associação que é
a App Farming, que convidou, através da pessoa que é o Tiago, eu conheci-o no Regador. É um projeto super interessante também, não sei se já ouviste falar, que fica ali na Graça, que eles apropriaram-se de um pedaço de terra e estão lá a fazer umas dinâmicas super interessantes com a comunidade. Eu conheci lá numa conversa, ficámos assim em comunicação e ele convidou-me, olha, eu vou fazer um projeto através do BIPSIP também, na escola, nessa escola, e nós estávamos a pensar, além de tudo o que vamos fazer, que é todo aquele conceito de horta vertical, de horta horizontal e de compostagem, de fazer um anel agroflorestal à volta da escola. Então eu aceitei o desafio, porque eu sinto que é importante nós trazermos estas coisas para dentro da cidade, porque cada vez mais é importante que nós começamos a pensar que não temos que ir todos para o campo, nós temos que começar a produzir comida na cidade, podemos transformar as cidades numa selva a produzir comida. Uh, então eu aceitei esse desafio, convidei uma pessoa para trabalhar comigo também, que é o Rodrigo Borralho, que também está a fazer coisas interessantes e tem uma relação incrível também com as crianças, então consegue assim uma dinâmica muito interessante, tenho aprendido também muito com ele. Então nós literalmente plantámos um anel agroflorestal, não em linha, em vários ninhos. Fizemos 127 ninhos à volta da escola toda. Portanto, a escola é uma escola que dá para 3 ruas. Portanto, é uma escola de um quarteirão inteiro e que está toda vedada. E tem um logradouro à volta da escola. Então, nós fizemos 127 ninhos com florestais, com um sistema bastante simplificado, porque simplificado no sentido de também de incentivar um bocadinho, se calhar, por exemplo, as pessoas da junta de freguesia, talvez no futuro eles poderem fazer a manutenção da agrofloresta, não é? E começar a meter dentro das instituições este bichinho da possibilidade de porque é que temos que ter um relvado que gasta água e que não produz nada? Porque é que não podemos ter alguma coisa que tenha outro tipo de dinâmicas, não é? E que tenha outro tipo e que produza comida, não é? E que faça sombra. E que nós falamos muito no sequestro de carbono e podemos falar, e falamos dele também nas cidades, que através da poda e da devolução de matéria orgânica conseguimos sequestrar carbono da atmosfera, e conseguimos ir a pouco e pouco transformando as cidades neste sítio mais de produção de comida, onde nós não precisamos trazer coisas de fora e as coisas já estão aqui. Então o desafio foi esse, estamos a finalizar. Falta só pequenos ajustes, mas praticamente está feito. E agora é ver a crescer. Aproveito também para dizer que estou envolvido também num outro projeto na Escola Gil Vicente, na Graça, onde através da Associação Renovar a Moraria, estão fazendo um trabalho incrível ali naquela zona, e de Inês também, e do outro pessoal que lá está. Também através de um BIPSIP, também ganharam um projeto para fazer várias dinâmicas na escola, inclusive compostagem, horta, galinheiro, também uma agrofloresta que vamos plantar agora em janeiro. Várias dinâmicas com os miúdos no sentido de trazê-los para aquele sítio, não é? Tirá-los das salas e tentar que as aulas comecem a ser dadas a contar galinhas, a contar não é? Aulas de biologia ou observar a agrofloresta, enfim, várias dinâmicas que a gente pode trazer para as nossas escolas. E isso é o que, ou seja, não há um plano, acho que não há um plano propriamente de dizer assim, eu tenho um plano, mas quanto mais coisas nós pudermos fazer para mudar mentalidades, comportamentos, levar as pessoas mais para a natureza, eu acho que vou estar lá. É isso que me move. Eu encanta-me ver-te a trabalhar com jovens e tive contigo a experiência no passado
de levar cerca de 20 e tal jovens de 16 anos, não é? À Biovila e de ver vê-la pô-los a plantar, não é? E eles estiveram connosco 3 dias ali naquele processo de experimentação do que pode ser uma possível cultura futura, não é? E referenciaram que a atividade em agricultura sintrópica, em plantar, foi a que os marcou. Quase todos ficaram com isso bem presente. Então, é bem ilustrativo da, da importância de estar a trabalhar nas idades em que tu também trabalhas, em que tu também acolhes, em que levas esta mensagem e esta prática para outros. E, portanto, grato também a ti, Joaquim, por seres inquieto e por quereres estar nestes lugares todos, fazer Sim. fazer estes desafios, não é? E a mim encanta-me ver de facto o teu percurso e o caminho que tu tens feito neste contexto. Há de facto, importa dizer que tu falaste na Herdade do Freixo, em Mértola, na Terra Sintrópica, na Golgão, um projeto, eu já entrevistei aqui a Mendes Gonçalves, onde eles também estão a construir uma agrofloresta e estão a experimentar como é que muitas das matérias-primas que a Mendes Gonçalves necessita, ela está na indústria alimentar, pode vir a partir de uma agrofloresta e é um projeto interessantíssimo. O Carlos esteve-nos aqui a conversar um pouco sobre isso. Portanto, o reflorestar e a importância do reflorestar Portugal para trazer esta prática para Portugal e o que eles têm feito e espalhado. Portanto, há aqui um conjunto de entidades, de projetos, de gente. O Ivan, que ultimamente tem, de facto, unido muito a comunidade, muitas pessoas que têm andado um pouco por país a fazer este inventário. E há muitos projetos e muitos centros de conhecimento hoje desta prática. Se eu te dissesse, Joaquim, que nós estamos a falar à volta de 100 projetos no país onde estas práticas estão vivas, podem não ser a totalidade, mas que estão vivas, que estão a ser usadas, e talvez um universo entre 200 a 300 pessoas estaria a exagerar, se parece razoável pensar que estes são os números hoje que em Portugal representam de alguma forma a agricultura sintrópica. Sim, talvez, entre projetos, associações, cooperativas, muitos projetos privados, não é? Muitas pessoas eh, que estão a fazer projetos. Por exemplo, a nossa turma do curso do Ernst em 2018, todas as pessoas que se calhar que saíram de ali e já iam se calhar com esse intuito. Algumas estavam a produzir orgânico, outras estavam mais noutra esfera, mas muitas delas estão a fazer várias experiências com agricultura sintrópica, agrofloresta. E eu acho que é muito importante porque nós conseguimos crescer. É uma coisa muito recente, não é? Em Portugal e no mundo, na verdade, apesar de ser uma coisa bastante ancestral, não é? Esta sistematização feita desta maneira, e principalmente aqui na Europa, que o modo que nós tínhamos de cultivo durante muito tempo era tirar a floresta e depois cultivar em sítios sem nada, não é? Um bocadinho diferente na América do Sul, onde os processos de vida são mais rápidos. E este conceito de agrofloresta, na verdade, nunca se perdeu. Não é? Tu encontras diferentes tribos, diferentes indígenas aqui e ali, que sempre continuaram com este conceito de, digamos assim. Então é importante que hajam grupos de trabalho, que as pessoas estejam conectadas, que as pessoas uh, que nós consigamos visitar outros projetos para perceber o que é que as outras pessoas estão a fazer e com isso aprendermos, porque as dinâmicas dos vários sítios também mudam, as plantas também mudam um pouco, apesar de Portugal ser um país pequeno, temos várias dinâmicas, não é? Também de vegetação, de clima, de mais perto do mar, mais interior. Então, eu acho que é muito importante para nós crescermos juntos, porque tem que ser um crescimento, acho que tem que ser um crescimento coletivo, não é? E é isso que se tem visto um pouco, não é? Ou seja, estes projetos muitos estão a trabalhar em conjunto. Eu, por exemplo, estou a trabalhar neste momento com o pessoal da Terra Sintrópica, que encontrei ali uma família, são incríveis eles. Uh,
Há um outro projeto aqui que é o Planta Floresta do Ruben, que é um projeto Uhum. super interessante, que também foi uma pessoa que tirou o curso comigo, com o Ernst. Está a fazer experiências muito interessantes. Ele também está a trabalhar com o Mark Weber, que é uma pessoa também com bastante conhecimento, com outra visão, que vem de outro país. Também teve a trabalhar bastante tempo com o Ernst. Também é um polo ali bastante interessante de conhecimento e de aprendizagem e de partilha. Então, há uma série, também já fui à Gulga, também conheço aquilo que eles estão lá a fazer e os desafios que têm enfrentado. E a Herdade do Freixo também, claro. E há vários projetos aqui à volta que... Muitos projetos mesmo. Muitos projetos. É muito interessante. Porque isto é quase um... E tu que estás agora também a tirar essa formação, a sensação que eu tenho é que quando ouvimos estes conceitos, parece que estes conceitos estão a correr no nosso sangue, não é? Portanto, nós conseguimos identificar tanto com eles que fica aqui um bichinho aqui dentro de conhecermos mais e experimentarmos, não é? Porque todo este conceito da agrofloresta, na minha perspectiva, eh, é a volta do agricultor à terra, não é? Ou seja, é a volta da família à produção de comida, eh, é a volta de pessoas trabalharem em conjunto, ou seja, termos várias famílias ou vários grupos de pessoas que estão a trabalhar em agrofloresta e se calhar noutras técnicas, não é? Noutras técnicas que sejam complementares, mas que se entreajudem e que consigam produzir comida e com isso serem ou autossuficientes ou consigam formar comunidades que consigam escoar produtos. Ou seja, o que eu quero dizer com isto, e acho que é um ponto aqui importante a falar da agricultura sintrópica, o Ernst tem estado muito focado nestes últimos anos a tentar perceber se conseguimos fazer isto em grande escala, um, porque na verdade há uma série de pessoas que precisam de ser alimentadas no mundo, não é? E portanto, se conseguirmos fazer isto em grande escala, alimentar as pessoas e ao mesmo tempo regenerar o solo, é incrível. A mim, pela experiência que eu tenho, e tenho visto e tenho falado com outras pessoas e tenho experimentado e tenho ido ajudar a outros sítios, tendo em conta a quantidade de técnica, a quantidade de informação técnica e de experiência que tu precisas para, para começar a funcionar com um sistema destes e a quantidade de ajuda que tu precisas, eu acho que é uma técnica que é mais baseada num grupo de pessoas que precisa de outro grupo de pessoas para ajudar. No fundo é assim, era aquele conceito antigo de agricultura em Portugal e na Europa, que era, tu eras agricultor, mas tu tinhas ajuda da tua vizinhança para fazer ajudadas, quando vamos semear isto, quando vamos apanhar aquilo, não é? Porquê? Porque tu fazes um sistema de agrofloresta que precisas de funcionários para fazer a manutenção, pode ser bastante neste momento, onde ainda não há muita informação sobre a técnica, se tiveres que estar a pagar a pessoas para ir fazer a manutenção do teu sítio, é uma coisa que pode ser bastante dispendioso. E também nós ainda não estamos preparados para nível de mercado, ou seja, tu teres um produtor que consegue produzir 100 tipos de alimentos e consiga escoar isso tudo. Então, quando tu começas a organizar, enquanto pequena comunidade, que tem ajuda de outra pequena comunidade, tu consegues fazer duas coisas. Uma é, como está toda a gente na mesma técnica, não é? Ou nesta técnica mais regenerativa, tu consegues ajuda deles, porque eles têm o conhecimento técnico para te ajudar, de alguma maneira. Não tens que pagar a ninguém, mas ao mesmo tempo tu consegues, se calhar cooperativamente também, reunir vários tipos de produtos em maior quantidade para conseguires fazer face a vender no mercado,
a fazer cabazes. Não sei se Sim, passei a mensagem. sim, é claro para mim o que é o desafio neste momento e o Sim, que é a oportunidade em si desta prática. sim, Tu, Joaquim, também dizer, porque quer quem está a ouvir que tenha essa percepção, portanto, há muitos cursos online e há em Portugal muitas pessoas que, tendo trabalhado com o Earnest no Brasil, tendo estado com o Earnest, hoje vivem em Portugal e estão em alguns destes projetos que a gente já falou, estão perto deles, né, na Golgã, na Herdade do Freixo, portanto, que estão espalhados em Portugal e que são de fácil acesso, neste sentido, são pessoas que têm muita experiência, que podem ser convocadas para cursos, para consultadoria, como tu ainda há pouco falavas do Filipe, portanto, e que são um ativo, é um ativo que a comunidade que nós temos aqui em Portugal neste contexto. Portanto, para se perceber que, sim, sendo uma prática recente no nosso território, é uma prática que já está muito espalhada e que tem potencial. Portanto, está latente aqui aquilo que é possível fazer neste contexto. Portanto, e gostava de dar esta nota. Eu vou pôr alguns dos links relacionados com os sites internacionais da agricultura sintrópica aqui. Também gostava, tu falasses, nós começamos a aproximar já do final da conversa, que distinguisse um pouco nas principais características, o que é que distingue porque a permacultura é muito forte em Portugal, não é? É uma rede de permacultura bastante forte. O que é que distingue, o que é que complementa a permacultura e a sintrópica? E sim, também um pouco da biodinâmica, que também está, não é assim tão forte em Portugal, mas está em sim. virtude do movimento do Steiner e das escolas Waldorf, vem muito, está um pouco em cima da mesa. O que é que distingue as práticas da biodinâmica? Podes dar algo que ilustre Então, como é que a sintrópica se relaciona com estas sim, outras práticas de agroecologia? sim. Então, é bom esclarecer, é bom, bem, esclarecer só que às vezes há muita, não sei se posso chamar rivalidade ou que não faz sentido, não é? Permacultura, agricultura sintrópica. Só falando aqui destes dois conceitos, que é, são super complementares, porque a permacultura não é propriamente uma técnica de agricultura, ok? Permacultura é um conceito de permanent culture, quer dizer que é como é que nós conseguimos viver num sítio como cultura, não é? Como cultura a viver neste sítio físico, com estas características de sol, vento, de tipo de solo, de animais que vivem lá, de plantas que vivem lá. Como é que nós conseguimos viver nesse sítio usando os recursos que lá está, que lá existem, e gastando o menos energia possível? Ou seja, posso dar um exemplo, às vezes com um exemplo é mais claro, que é, se nós vamos fazer um edifício eh, virado a sul, nós não vamos fazer um edifício em vidro, não é? Porque esse edifício virado a sul, neste hemisfério onde nós estamos, por exemplo, em Portugal, as pessoas que lá vivem vão assar lá dentro. Mas nestes últimos anos, aquilo que nós arranjamos como alternativa e para essa solução é meter um ar-condicionado. Então, um ar-condicionado é uma coisa que é um gasto de energia para o planeta, não é? Nós não podemos pôr ar-condicionado em todo lado e não conseguimos andar a refrigerar todos os tipos de edifício. Tal como quando olhamos para a produção de comida, se calhar não conseguimos estar a produzir comida em muito, num país ou em vários países que são muito longe de Portugal e depois temos que os transportar para aqui. Então a permacultura é um conceito muito abrangente de como é que nós conseguimos olhar para um sistema onde nós vivemos e fazer as coisas de maneira a que nós gastemos o menos energia possível. Então é um conceito muito mais amplo, não só de agricultura, mas tem mais a ver com tem mais a ver com a nossa interação com os elementos, uh,
a nossa interação com os elementos e como é que nós conseguimos, neste mundo, tomar decisões e usar materiais, técnicas, de modo a que nós consigamos não degradar ainda mais a condição do sítio onde nós estamos a viver. A agricultura sintrópica é uma técnica de agricultura específica, ou seja, ensina-nos a observar as dinâmicas da natureza, ensina-nos a perceber que plantas é que nós temos ali, que plantas é que fazem parte da sucessão daquele local e como é que nós podemos adaptar a nossa intervenção com aquilo que nós queremos fazer ao local. E, portanto, essas duas técnicas, uma é uma ferramenta de design que tem a ver com o sítio onde nós estamos a viver, não é? Os elementos que lá estão, e a outra é uma prática agrícola de como é que nós conseguimos trabalhar o solo e como é que conseguimos fazer com que eles regenerem e produzam comida. Então, elas são complementares, ou seja, tu podes ser um permacultor que usa técnicas de agricultura sintrópica nos teus cultivos, mas tu podes ser um agricultor sintrópico que usa técnicas de permacultura no teu local que estás a trabalhar. Posso dar um exemplo. Imagina que tu estás a trabalhar num local estás a trabalhar num local que é muito inclinado. Tu podes reter a água nesse sítio. Então, tu podes usar técnicas de permacultura e podes fazer umas falas de infiltração que fazem com que a água que antes escorria pela encosta abaixo, não é? Agora, neste momento, se calhar tu consegues ir parando a água a pouco e pouco. Ou seja, a sistematização da permacultura ajuda-te a perceber como é que tu consegues, de alguma maneira, te relacionar com os elementos no local onde tu podes estar a fazer outra prática, como a agricultura sintrópica, e aí estás a trabalhar o solo. Então, são duas coisas distintas, complementares e que devem estar juntas, não é? Estas duas sistematizações. A biodinâmica, eu na verdade não tenho muito conhecimento de biodinâmica, sei o que é. Ou seja, no fundo é nós percebermos que eu não consigo dar assim um conceito, uma definição, mas é mais ou menos qualquer coisa como todos os corpos, nós estamos num sistema solar, não é? Na verdade estamos no universo onde todos os corpos têm uma como é que posso dizer? Vão ter uma influência no nosso corpo, no corpo dos seres vivos, no corpo das plantas, no corpo de todos os constituintes, neste caso deste planeta que está aqui. Portanto, nós conseguimos perceber, por exemplo, quando há a lua cheia, as marés são super baixas, ou quando há lua nova também, não é? Ou seja, que a lua influencia de alguma maneira as marés. Se influencia as marés, quer dizer que ele influencia a água. Se influencia a água, quer dizer que se nós somos 80% de água, influencia-nos a nós também. Então, aquilo que o Steiner traz um bocadinho para a agricultura, e é muito mais complexo daquilo que eu estou a dizer, muito mais interessante e muito mais bonito, muito mais mágico, é como é que todos os planetas influenciam os corpos físicos e espirituais que vivem aqui neste planeta, não é? Neste pedaço de rocha. E como é que nós conseguimos tirar partido dessas observações e trazer isso para plantas mais saudáveis, cultivos mais férteis. É muito mais complexo do que só a agricultura, na verdade. E é muito, muito interessante. Na verdade, eu quero, nos próximos tempos, perceber um bocadinho mais e conhecer um bocadinho mais o que é que são essas práticas. Grato, Joaquim, grato por teres feito aqui este pintar deste mosaico do que é a agricultura sintrópica em Portugal, as suas relações. Para mim está claro, enquanto sistema de agricultura que se enquadra e que se adapta bem com outros sistemas de agricultura e com outras
visões daquilo que se está a chamar agroecologia, não é? Como a Uhum. permacultura. Há aqui uma entrevista feita com o Maurício sobre permacultura, onde ele explora bem esses elementos que tu estavas a trazer do sistema design e de sistemas regenerativos. Também há a entrevista do Permalab com o David Avelar, e onde o David fala não só do universo permacultura, mas também já traz alguns dos conceitos da agrofloresta que eles foram experimentando ali no Permalab, na Faculdade de Ciências. Portanto, tá, ficou claro para mim aquela explicação que tu disseste. E para terminares aqui, aquilo que eu gostava, a forma como eu gostava de terminar é tu trouxeste e foste trazendo esta essência do que é a agricultura sintrópica, de como é que tu chegaste cá, como é que isto foi tocando, e gostava que tu sistematizasses com a tua essência. Quem é o Joaquim? Que essência é esta desta pessoa que está aqui à minha frente? Como é que tu descrevias nas tuas palavras a tua essência? A minha essência, eu, na verdade sinto-me um miúdo, eh, que está diariamente estou a descobrir diariamente, enquanto pessoa, enquanto ser integrante neste, neste sítio que é o mundo. Ahm, e estou num processo de aprendizagem diário, porque sinto que vou conhecendo pessoas e todas essas pessoas me trazem novas informações, novos desafios, novas matérias que eu não conhecia, principalmente nesta senda última que é a natureza e que que é algo tão complexo e algo tão grandioso que eu sinto que é, sou, sou um interno estudante de todo este mundo. Grato teres aceito fazer esta conversa e termos explorado um pouco do que são, o que é a agricultura sintrópica em Portugal e como é que este Game Mold está a moldar o nosso presente. Sim, Obrigado, Joaquim. obrigado. Grato também, Marco, pelo convite.